Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. O Good Bom está completando 90 anos. Pensa bem, são muitas histórias. É motivo de sobra para celebrar com brilho nos olhos e sorriso no rosto. A gente tem tanto orgulho de tudo que foi conquistado até aqui. São 90 anos crescendo ao lado de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E não são poucos, hein? Parabéns a todos que fazem parte disso tudo. É uma alegria compartilhar essa história com vocês. Good Bom, super simples. Muito boa tarde para você, sintonizado no youtube.com/esportecbn Campinas. Agora são 5 da tarde, mais 56 minutinhos. Daqui a pouco a bola vai subir aqui no ginásio do Taquaral em Campinas para mais uma partida clássico hoje. Hoje é clássico do vôlei nacional dentro do Campeonato Paulista. Vôlei Renata e SESI. Você que está com a gente, já comece a mandar o seu alô, mande o seu recado, participe com a gente, porque durante a transmissão nós vamos trazer aí o alô, o abraço, o seu nome, de onde você é, de que cidade está falando, teclando e mais para quem torce. Você torce para o Vôlei Renata? Você torce para o SESI? Ginásio já cheinho e vai começar daqui a pouquinho. Vôlei Renata e SESI. Eu quero pegar um abraço do meu parceiro de transmissões, meu amigo Marco Guarizo. Hoje é dia de clássico. Marcão, boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos sintonizados no Vôlei CBN. Hoje exclusivamente pelo YouTube. E bota clássico nisso. Duas das maiores equipes do vôlei, não só paulista, mas brasileiro também. É verdade que tem jogadores da seleção desfalcando os dois times. Mesmo assim, Pio, nunca vai deixar de ser um clássico. Esse jogo que já foi tantas decisões. Quando eu digo decisões, eu digo semifinal de Campeonato Paulista. Já foi mata-mata de Superliga. Vem aí um grande espetáculo para quem está ligado aqui no YouTube da CBN Campinas, o Esporte CBN Campinas, Pio. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande partida. O público veio com força para o ginásio do Taquaral aqui em Campinas. Todos os ingressos foram trocados. Lembrando que aqui o ingresso não é cobrado, né, Guarizo? O ingresso não é cobrado, é trocado por 1 quilo de alimento não perecível. É o ingresso solidário do Vôlei Renata, já em 12 anos de projeto. E vai começar o jogo. A bola já vai subir. Tá todo mundo já em quadra, tudo definido, e você vem com a gente no youtube.com/esportecbn Campinas para participar com a gente. Hoje nós estamos no 99.1 da CBN Campinas e também no Esporte CBN, ou melhor, no canal da CBN Campinas, com a partida entre Guarani e Sampaio Corrêa. E aqui a gente vai de Vôlei Renata e SESI, e é o Vôlei Renata que começa sacando, né, Guarizo? É o Vôlei Renata, o primeiro saque. A distância aqui me parece o Lucas Fonseca, não, é o Frank. João Frank, número 11, vai começar a partida para o Vôlei Renata. O time que tem Demian Gonçalves, tem também o próprio Lucas Fonseca, tem o Douglas Brito, tem o Alê como líbero e também o Nicolas Lazo. Esses são os 6 primeiros que começam pela equipe do Vôlei Renata. Não, mas quem vai para o saque é o Éder, hein? O experiente Éder da equipe do SESI, jogando ao lado do Léo, do PV, do Mão, do levantador Carísio. Essa é a equipe do técnico Anderson. E vai começar o jogo com o Éder vindo para o saque. Sejam todos muito bem-vindos ao Esporte CBN Campinas. Levantamento aqui na ponta.
É pro Lucas Borges colocar a primeira em quadra e já marcaram 1 a 0 pro Vôlei Renata agora isso. Começando numa bola de segurança, né? Praticamente sem bloqueio para encarar na saída de rede. Belíssimo ataque. Coloca no chão o Borges. 1 a 0, o Vôlei Renata na frente. Quem vai pro saque? Agora sim vai o Lucas Fonseca pro saque. Vem o Fonseca pro saque, 1 a 0, comecinho de jogo que você acompanha ao vivo, direto do ginásio do Taquaral, aqui em Campinas. Para pancada, o Fonseca ficou direto na rede para marcar o primeiro ponto para o SESI. Campanhas muito diferentes até aqui no Campeonato Paulista dessas duas equipes, né, Guarizo? O Vôlei Renata começou com alguns resultados surpreendentes, né? Perdendo em casa por 3 a 2 para o Santo André na primeira rodada. Na segunda rodada perdeu um ponto para o Vôlei Futuro lá em Araçatuba. Olha o Ace, hein? Olha o Ace colocado aí pela equipe do SESI no saque do levantador, o Carizio naquela, né? Não existe sua no vôlei. Enquanto o Vôlei Renata, que depois foi derrotado na última rodada pelo Suzano por 3 a 1, o SESI está voando no campeonato, né? Apenas um set perdido. Parece que o Darlan está jogando e olha que ele está lá no Mundial com a seleção. Sem dúvida nenhuma. Olha o Nicolas Lazo tentando colocar essa bola. Murilo faz o levantamento para o PV. Lá na ponta. Deu defesa e que bela defesa. É na mão de ferro. Ali na rede. No meio de rede. Para o Fonseca subir mais que todo mundo. Para empatar o jogo, para fazer 2 a 2, Guarizo. Esse ataque foi do Brito, né? Aquela bola de meio que ele conhece tão bem. Acaba batendo para cima da defesa do SESI ali. Consegue empatar a partida para o Vôlei Renata. Começa bastante disputado no side-out o jogo aqui no Taquaral. Um beijo para Dani Pedroso, tá acompanhando o Vôlei CBN com a gente. Levantamento lá na ponta. Olha que defesa do Alê. Levantamento, bloqueio para cima do Lazo. Sobe o bloqueio duplo para cima do argentino do Vôlei Renata. Depois do levantamento de um argentino para o outro argentino, ficou no bloqueio, Guarizo. Tirou uma certa onda ali o PV após fazer o bloqueio, né? Ele deu uma apontada para a quadra do Vôlei Renata para dizer que a bola estava dentro, mas o jogo também é psicológico, né? 3 a 2, SESI está na frente, vai o mão para o saque. Vem o mão para o saque, forçou demais, essa bola foi direto para fora. É aquela bola que a rapaziada tira com o olho, né, Guarizo? Dá aquela sopradinha também para a bola não bater na linha, né? Lá do verde da quadra por muito pouco. O jogo continua no side-out, hein? Um para lá, um para cá, 3 a 3. Lazo vem pro saque, na pancada, muitos erros de saque nesse início. É o quarto ponto da equipe do SESI. 4 a 3 no placar. Um abraço para quem tá chegando. Luiz Cláudio de Souza Oliveira, Karina Luna, Joseane Paula. Também o Luciano Nogueira. Um abraço para vocês, todo mundo sintonizado com a gente. Levantamento lá no meio para o Felipe Brito colocar essa bola na quadra para marcar o quarto ponto e empatar o jogo, hein, Guarizo? É a bola rápida, né? Essa o Brito é especialista, né? Enquanto o bloqueio tá subindo, ele já bateu. O Vôlei Renata não deixa o SESI desgarrar, tá tudo igual. 4 a 4, vai pro saque o próprio Felipe Brito. Vem o Felipe Brito pro saque, deu defesa, o levantamento vem lá de trás. Essa bola deu defesa não. Foi para a parte verde da quadra. É mais um ponto para o SESI, hein, Guarizo? É um time que varia muito, né? O Carizio, o levantador, ele joga para todos os jogadores e consegue confundir a defesa do Vôlei Renata. Tanto que estava desarmada na hora de tentar pegar esse ataque aí. Esse ponto é do SESI, está na frente 5 a 4. É o Birigui no saque ou é o PV, hein? Os dois são parecidos 8. fisicamente. É o 8, não é o 9, é o Birigui. Vem o Birigui pro saque, deu defesa. O pessoal tá comentando aqui que tá dando umas travadas na transmissão. Eu vou deixar o Guarizo com vocês na transmissão. Vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Fique com a gente. Mas essa transmissão vai parar de travar, viu, Marcão? Vamos parar de travar a transmissão. Rafael Pio, 4 a 4, só me mostra onde que eu mudo o placar aqui. Bom, a gente vai pro jogo. O Rafael Pio já volta com a narração. Aí o ponto da equipe do SESI no saque, na bola colocada. Mas como que eu... na mão?
O ponto é da equipe do SESI. 6-5, mais um saque, agora fica na rede o Birigui. O ponto é do Vôlei Renata, tá tudo igual, 6-6 aqui no ginásio do Taquaral. Você vai acompanhando, um pouquinho de dificuldade técnica aqui pra gente mexer no placar, mas vamos lá. Colocar 6 para cada lado aqui, o especialista é o Rafael Pio, mas ele vai resolver os travamentos para você, para nossa transmissão ficar ainda melhor. Olha o saque, curtinho, defesa do Murilo, levantamento, a bola bate no bloqueio, não consegue chegar nela o Lucas Borges. O ponto é do SESI, o SESI faz 7-6 para cima do Vôlei Renata. Tentativa boa ali de defesa, mas a bola veio perto do banco de reservas, aí ficou difícil para a equipe do Vôlei Renata fazer a defesa. Vai para o saque o Éder, vai o capitão Éder sacando para a equipe do SESI São Paulo. Joga a bola no fundo, ela bate na rede, dificulta. Levantamento de costas do Ale, o Lazo tá na rede, encarou bonito, bloqueio! Coloca no chão, afunda essa bola, empata o jogo para o Vôlei Renata. Que jogada sensacional, o Lazo na raça, mostrando que não tem medo, né? 7-7, já já a gente atualiza o placar para você, viu? Dentro de instantes aqui na transmissão do YouTube, por enquanto vai ouvindo a gente. Vai para o saque, agora o Frank coloca a bola com meio peso. Levantamento do Carizio para o mão, tá marcado pelo bloqueio, mas a bola passa, vai do lado verde da quadra. É ponto do SESI. 8-7 para a equipe paulistana, vai vencendo a partida. Você já sabe, né? Você que é do vôlei, está acompanhando a gente aqui no Esporte CBN Campinas, sabe a força dessas duas equipes, e o SESI já começou o Campeonato Paulista com força. Saiu errado o passe do Frank, levantamento de manchete, o Lazo dessa vez não quis encarar não. Vai de segunda o Birigui, que defesaça! Vai pro Vôlei Renata. 8 para o time de Campinas, 10 para o SESI São Paulo. Vem o caixotinho, o famoso saque do Demian Gonçalves. Vai o Demian Gonçalves, coloca a bola no fundo, direto para fora. É ponto da equipe do SESI São Paulo, que vai vencendo por 11-8 nesse momento. Já já as imagens voltam, viu, gente? Não, as imagens já estão aí, estão destravando já. Já já o placar volta. 11-8. A gente vai fazendo para você o maior esforço possível para você acompanhar esse clássico do vôlei aqui no Esporte CBN Campinas. Olha o saque do mão, encheu a mão na bola, que eu perdono o trocadilho, né? Bola para fora, vai direto pela linha de fundo. 11 para o SESI, 9 para o Vôlei Renata. Nicolas Lazo, ele é o homem da pancada, hein? Esse argentino, aliás, tem sido mais acionado nesse começo de set pelo levantador Demian Gonçalves. Joga no fundo, sai o passe na mão, levantamento, que paulada! É abraçado por ali o Léo, uma bola rápida, uma chutada ali pelo levantador. Aliás, o Carizio, hein? Que personalidade do Carizio, jogador de 26 anos, 1,90 m de altura, levantador titular da equipe do técnico Anderson. Vai para o saque o Léo, coloca ela no fundo, sai o passe do Lazo, na mão, bola alta na ponta, afunda bonito Frank! Tá na hora de ganhar confiança, o Frank é o oposto, é o cara da pancada, ele põe essa bola no chão, 12-10. Vai vencendo a equipe do SESI nesse primeiro set. Muito obrigado a você que está com a gente aqui no YouTube Esporte CBN Campinas. Ah, mas não está atualizando o placar, calma. Calma que a atualização do placar está chegando nesse momento. Já já você vai ter o placar certinho aqui na transmissão do Esporte CBN Campinas. Olha o ponto. No ataque do PV, bola no chão, 13-10 para a equipe do SESI. O placar está de volta ao normal. E quem está de volta à narração da partida daqui a pouco é o Rafael Pio. Por enquanto sigo eu. Olha o saque. Boa recepção, levantamento, o ataque do Borges. Deu defesa, vai voltar para o Birigui, marcado por 3. Foi bem o Alê. Levantamento de manchete, buscando no caixotinho. Ali acabou ficando curta a largadinha. Deu defesa de novo, tem rally no jogo. Olha o ataque, que pancada, Demian pega. Ali.
Pro Borges, não, Borges. Calculou mal a passagem da bola. O ponto é da equipe do SESI, que faz 14-10 para o jogo. O técnico Horácio de Leu. Você vai acompanhando, obrigado pela sua participação aqui no Esporte CBN Campinas. O Rafael Pio, dentro de instantes, estará aqui com a gente para a narração da partida, mas o placar já está certinho, viu? 14 para o SESI, 10 para o Vôlei Renata. Boa vantagem da equipe paulistana nesse primeiro set. Já passamos da metade do primeiro set. É jogo decisivo, é jogo grande. E o Vôlei Renata, principalmente, já vê esse jogo como uma decisão. Porque esperava-se que SESI e Vôlei Renata passassem atropelando, com um pouco de dificuldade com a equipe de Guarulhos. Mas o Vôlei Renata já tem 2 derrotas no campeonato. E você que acompanha o vôlei sabe que 3-0 e 3-1 são 3 pontos para o vencedor, 0 para o perdedor. Jogo no tie-break, 2 pontos para o vencedor, 1 para o perdedor. Vai voltar a partida, vai para o saque o PV, colocando a bola no fundo de novo, saiu bem o passe do Alê, consertou a bola, marcadíssimo Frank. Vibra muito ali o Éder, é ponto do SESI, 15-10 para a equipe da capital. Vai se encaminhando para vencer esse primeiro set, o SESI que tem sido bem mais consistente na competição. Lembrando que o principal jogador, ou um dos principais, né, o Dalão, o oposto, está com a seleção no Campeonato Mundial. Olha o saque do PV, dificuldade de novo para o Alê, mas essa bola saiu na mão, insistiu no Frank, deu bloqueio de novo na bola de cheque, voltou, levantamento, vai Frank, você de novo, encara e essa passa! Tá no chão o ataque do Frank, diminui o placar, 11 para o Vôlei Renata, 15 para o SESI. E reassumindo a transmissão aqui no Esporte CBN Campinas, Rafael Pio. De volta, valeu, Marco Guarizo com a gente na transmissão. Jogo em que o SESI consegue colocar uma vantagem nessa aí. O Birigui virou mais uma, é o 16º ponto, hein, Marcão? É o que a gente falava, né, na parte primeira do jogo. O levantador, o Carizio, ele tá variando muito as jogadas e o Vôlei Renata não tá conseguindo pegar. São 5 de vantagem e vai o Birigui pro saque. Birigui na pancada. Alê vem pro levantamento lá na ponta pro Frank, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio no terceiro andar, essa aí não teve chance. É mais um ponto, o paredão do SESI tá gigante, Guarizo. É, se a gente pegar uma estatística dos ataques do Frank, aí nem colocando culpa no jogador, mas sim mérito no adversário. Ele tá muito marcado. Uma passou, mas 3 já não passaram. Abre 6 pontos do SESI, 11-7, faz a inversão do 5-1. O técnico Horácio de Leu, vem o Everaldo para a quadra. Também vem ali para o saque o camisa... Não, o Lazo saiu do jogo, né? Quem entrou além do Frank, além do Everaldo, a gente está tentando ver aqui, mas não foi só uma troca de levantador, né? Não, tá lá o Índio na quadra. O Índio, camisa número 9, faz parte dessa inversão do 5. Vem para o saque o Birigui. 17-11, a vantagem do SESI. Essa bola ficou direto na rede. É o 12º ponto do time campineiro. 17-12, 5 pontos a vantagem. Primeiro set muito bom até aqui do time paulista. Ou do time paulistano, já que os dois são paulistas, né? Vem o Frank pro saque na pancada! Ace! Essa bola tá no chão. É o 13º ponto do Vôlei Renata, Guarizo. Aí sem o bloqueio ficou melhor pro Frank, né? Brincadeira à parte, um ataque. Esse saque do camisa número 11, diminuindo essa vantagem para 4, tentando manter o Vôlei Renata no jogo no primeiro set. Segue o Frank no saque. 17-13, a vantagem do SESI. Na pancada, deu defesa do Birigui. Lá no fundo, levantamento, sobe o bloqueio!
Dessa vez o bloqueio é do time campineiro para marcar o 14º e encostar no placar, Marco Guarizo. O Éder foi com muita sede, ficou na parede. Diminui para 3 pontos a vantagem o Vôlei Renata. Agora o Anderson para o jogo, vê o crescimento do time campineiro, tenta ajustar de novo o ataque porque começou a marcação para cima do ataque do SESI. Melhor para o Vôlei Renata e o jogo segue. Mandar um abraço para a rapaziada que tá aqui no chat, ó. Natália Nunes, vamos Renata. Luciano Nogueira, salta Chico. Bia Rodrigues, tá mandando um abraço para Leona. Gustavo Enos, quem é o levantador do SESI? É o que tá perguntando o Gustavo, Marco Guarizo. É o Eduardo Carizio sobrinho, o Carizio. É o Carizio. O jogador camisa de número 1 tem 1,90 m de altura. Bia Rodrigues, bora lá SESI, muita gente já participando e chegando aqui com a gente. A gente vai mandando os alôs ao longo da nossa jornada. É o primeiro set que você acompanha no YouTube da CBN Campinas. Lá vem o Frank. Vem o Frank pro saque. Que Frank, Marco Guarizo? Aquele que saca que nem um tanque, olha lá. Vem, deu defesa do Murilo, levantamento do Carizio pro PV lá na ponta. Deu defesa. O Índio joga essa bola pra cima, vem de trás o Brito. Olha o Murilo, vai buscar essa bola lá no fundo. Volta de graça, não. Volta direto para a parte verde da quadra. É o 15º ponto. O Vôlei Renata chegou no primeiro set, Marco Guarizo. Olha, voltou com muita força. Esse saque do Frank está destruindo a recepção do SESI, hein? Um set que parecia acabado no saque, que é um fundamento tão difícil. O Vôlei Renata se aproxima, 17-15. 2 pontos apenas a vantagem. Vem de novo o Frank, agora comemora, né, o time do SESI, porque o Frank perde o saque e recupera a equipe do SESI a posse da bola. Oi, Guarizo. Muda o ponteiro, né? Sai o Frank para a entrada do Lima na equipe do Vôlei Renata. São as mudanças que o técnico Horácio de Leu vai fazendo. É o mão no saque. Não, vai é rodando. Éder. Oi? Éder. Boa defesa do Alê, lá no fundo, levantamento, e aí o Lazo fica no bloqueio. Essa entrada de rede do Nicolas Lazo, nos jogos em que as equipes adversárias são mais fortes, é sempre um problema, Guarizo. Sim, porque estava funcionando, né? Mas aí tem a marcação, né? O Anderson com certeza chamou atenção para isso, tanto que o Demian Gonçalves começou a variar as bolas para o Frank, que também estava marcado na própria entrada de rede. Então está insistindo nessa chutada na ponta e não está dando resultado. E agora é o Everaldo que está em quadra, né? Então mesmo com as mudanças, essa bola está muito marcada pelo SESI, que abre 19-15 e agora fica a 6 pontos de fechar o primeiro set. E o Horácio de Leu, obviamente sempre muito enérgico, não poderia ser diferente, né? Dessa vez também assim o fez. Vai seguir o Éder no saque, ele bate um papo ali com o PV, aquela coisa toda, dizendo onde que vai colocar essa bola, dizendo que vai sacar no Alê, e que o Alê deve fazer a defesa. Vamos ver. Vem Éder pro saque, vai soltar o braço, hein? Solta o braço e fica na rede. Quebrando o saque do Éder, que é sempre algo positivo para o adversário, né, Guarizo? Exatamente, né? Com a experiência que o Éder tem de seleção brasileira, né? Quando ele não consegue passar essa bola, quando o saque dele não entra, menos esforço, um ponto vem rápido, 19-16. O Frank volta para a quadra, isso? É ele que vai para o saque ou é o Lucas Borges, hein? Esse número do Vôlei Renata ainda está meio difícil de ver, viu? Eu acho que é o Brito quem está no saque. É o Brito, né? então nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Felipe Brito. Ele quem vem pro saque. Olha a defesa do PV lá no fundo. Levantamento na saída de rede. E aí quem segura essa bombinha aí, Marco Guarizo? Ah, ninguém. Tem que chamar o pedreiro aí para consertar o buraco na quadra, viu? Impressionante esse ataque de muita força do PV, colocando essa bola no chão. 20-16. O SESI vai mantendo uma vantagem confortável nesse momento. Quem vai pro saque é o levantador, né? Ele mesmo, Carizio. É ele quem vem
Saque balanceado. Deu recepção do Lima, mas muito complicado. O Índio tem que jogar essa bola de presente. Murilo levantou para o Prevê. Bloqueio! Olha o bloqueio para cima do PV. Essa aí o Renata conseguiu parar, Marcão. Foi com muita sede e ficou na parede. Mais uma vez o PV bloqueado. O segundo ponto de bloqueio do vôlei Renata no set, e o bloqueio foi do Índio, né, que agora vai pro saque. Vem o Índio pro saque, solta o braço, Murilo deu defesa, Carísio faz o levantamento, olha o Birigui de trás. E aí, até deu uma certa defesa a princípio, mas não tem como, saiu de trás da linha dos três, o Birigui soltou o braço, Marcão. Foi muito bem o Birigui, né, ele é o cara da pancada, o irmão dele jogou contra o vôlei Renata aqui pelo time de Atibaia. Outro dia era um dos principais jogadores também, né? E agora o Birigui, cada ano mais experiente, mais importante na equipe do SESI, que abre 4 pontos. 4 pontos, 21-17, a vantagem do SESI. Ruim a recepção do Birigui, do Índio. O Alê tem que se virar. Olha o Lazo, aparece ali na entrada de rede, levantamento, é aqui na ponta pro Lima, deu defesa, Murilo, levantou, na ponta, Birigui, Alê, apareceu lá no fundo, Lima tem que jogar essa bola de graça pro lado do SESI, de novo Alê, olha o rally espetacular, Lazo, joga pro outro lado, Murilo, levanta, bloqueio, bate, vai direto pra fora. Toca no bloqueio, mas é mais um ponto do SESI, 22-17, Marcão. E que rally, hein? Bela jogada dos dois times. Ficou o Carísio insistindo essa bola no Birigui, porque não tinha passado pelo bloqueio na primeira. Aí na insistência acabou dando certo, 22-17, segue na frente. A equipe do SESI vai se encaminhando para conquistar esse primeiro set. E vem o Mão agora para o saque. Tá de volta o Lucas Borges na quadra do vôlei Renata, 5 pontos. E também o Demian Gonçalves. E também Demian Gonçalves. 5 pontos é a vantagem do SESI nesse primeiro set. Mão vem pro saque, de novo ele erra. Ô Pio, diga. Quando você estava arrumando a internet lá, eu já fiz aquele trocadilho que ele errou a mão. Desculpa, mas escapou de novo. Meu Deus. É que não tem como, né? Esse é o trocadilho mais manjado que existe. Nicolas Lazo, o argentino, vem para o saque. 22-18, 4 pontos a vantagem. É o YouTube da CBN Campinas acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei. Murilo na defesa, o Mão tem que ir lá atrás para se virar. Essa bola vai voltar de graça para o vôlei Renata. Olha a falta de comunicação. Levantamento lá do fundo, sobe o bloqueio. Para cima do Brito, foi um bloqueio fácil. Ficou a dúvida de como chegar essa bola, o Lazo levantou, o Brito não virou, Guarizo. Olha, se eu fosse o Demian Gonçalves, eu começava a variar a bola para a entrada de rede, para uma bola de meio, porque para saída de rede, perdão, porque a entrada está completamente marcada, né? Eu até perdi a conta aqui, mas são 5 pontos de bloqueio do SESI nesse canto. Recepção é do Brito, levantamento ali no meio de rede para o Borges, deu defesa, olha o ataque do SESI, que explora o bloqueio, joga essa bola no chão, marca o 24º ponto, tem set point. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontos do SESI, Guarizo. É, dominando esse final de primeiro set, né? Na experiência do Éder com muita força, vai para o saque ali o camisa número 13, que é o Léo. Léo no saque. Recepção do Brito, levantamento lá na ponta, é no meio de rede, buscou Demian Gonçalves e agora ele vira essa bola. Agora sim consegue colocar no chão. Era o Frank quem estava por ali para virar essa bola, Guari. É, então, arriscou o Demian Gonçalves de novo na entrada de rede, né? O set já está praticamente perdido. Então, vamos insistir nessa bola para tentar furar o bloqueio. Isso aconteceu. Ponto do vôlei Renata, 24-19. Quem vai para o saque é o Felipe Brito. 24-19, 5 pontos, mais um set point para o SESI. A galera tenta tirar a concentração do jogador do vôlei Renata. Ou melhor, jogar bons fluidos e atrapalhar o ataque do SESI, que explora o bloqueio. Explora o bloqueio, vira mais uma, o Birigui marca o 25º ponto, 25-19. O primeiro set foi para conta e é do time paulistano, Guarizo. Sim, que dominou o primeiro set, né? O vôlei Renata chegou a ter um momento de reação,
mas o SESI está muito mais inteiro em quadra, está muito mais entrosado, tanto que o Carizio ele confia em qualquer um dos 5 atacantes, né? Quando o Murilo não está em quadra, obviamente, porque o Murilo é líbero, não pode atacar, mas a equipe do SESI São Paulo jogou com uma certa tranquilidade. Fecha o primeiro set com 6 pontos de vantagem, 25-19, e está mostrando superioridade técnica, não vou dizer física, né? Já que o Horácio de Léo nem gostou muito dessa pergunta no jogo contra a Atibaia, mas a gente vê o SESI mais inteiro nesse Campeonato Paulista e isso no primeiro set ficou evidente. Rápido intervalo e a gente já volta. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. O Good Bom está completando 90 anos. Pensa bem, são muitas histórias. É motivo de sobra para celebrar com brilho nos olhos e sorriso no rosto. A gente tem tanto orgulho de tudo que foi conquistado até aqui. São 90 anos crescendo ao lado de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E não são poucos, hein? Parabéns a todos que fazem parte disso tudo. É uma alegria compartilhar essa história com vocês. Good Bom, super simples. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado. De volta aqui do ginásio do Taquaral em Campinas. Primeiro set foi para conta, Marco Guarizo, e foi para conta de uma forma bem tranquila para o SESI, Marcão. Foi tranquila. O SESI com uma variação de jogadas muito boa. Defesa do Vôlei Renata não está conseguindo acompanhar. E aí também acabou acertando a própria defesa, né? O Vôlei Renata teve um momento assim de lucidez quando foi buscar uma desvantagem de 5 pontos, baixando para 2. O Anderson parou o jogo e no momento seguinte a equipe do SESI já voltou a se impor na quadra. É um time mais forte. O torcedor do Vôlei Renata que nos acompanha sabe que falta o Adriano, que falta o Felipe Roque, que ainda nem estreou, né? Os dois jogadores estão disputando o Mundial com a seleção. E o SESI se vira melhor sem o Darlan. A gente acompanhou muitos jogos da Superliga, né? O Darlan, principalmente aqui nesse ginásio, ele acabou com o Vôlei Renata em algumas das partidas, e mesmo assim o time do SESI está entrosado, está muito bem entrosado e está tirando vantagem em cima disso. Ô Pio, deixa eu dar uma agitada na galera aí do YouTube. Tá tocando aquele sucesso na rede social que o desenrola, bate, joga de ladinho, sabe? Desenrola, bate, joga de ladinho. Se alguém puder me responder o que o cara fala depois disso, cara, porque eu tentei entender, essa música fez sucesso pra caramba, mas eu não consigo entender o que ele fala depois. Eu só sei esse refrão. Então, Se é que é um refrão isso? É, né? Com certeza. Né? Aí no programa do Luciano Huck ele levou uma violinista pra tocar uma música que é falada, mas até que saiu. Ah, ele não fez isso. Fez. Ah, meu Deus. A menina toca no centro de São Paulo, tal, aí chamou os funkeiros dessa música. Sensacional. Deminha Gonzalez vem pro saque, deu recepção do Birigui, levantamento aqui na saída de rede, deu defesa, Ale Gonzalez, tá buscando o Lucas Borges lá na ponta e aí sobe o bloqueio do Éder. Lá no terceiro andar é o primeiro ponto do SESI. Ataque e defesa, os dois muito fortes da equipe de São Paulo, Guari. E o bloqueio principalmente, né? Eu acho que não é a questão de entrada ou saída de rede, é aquele lado lá da quadra, cara. É impressionante. Ali não passa um ataque do Vôlei Renata
Mais um bloqueio do César muito bem armado, abrindo o placar nesse segundo set, 1-0. Quem vai para o saque é o levantador, Carizio. Carizio vem para o saque, 1-0 para o César no segundo set. O primeiro set já foi do César. Frank na recepção, levantamento. E aí o Felipe Brito coloca essa bola na quadra. É a bola de velocidade que o Demian Gonzalez se dá muito bem nesse tipo de jogada, Gorizo. Sim, é uma bola muito treinada, né, Pio? Aí tem que entrar no ponto certo. É uma bola até que foi pouco usada no primeiro set, porque ela é difícil de fazer. Mas agora o Vôlei Renata empata a partida nesse ataque do camisa número 16, o Brito. E olha a recepção, Demian Gonzalez faz o levantamento, sobe o bloqueio aqui na ponta, mas ela vai para fora. O Mão chegou por ali, só que foi muito forte, por isso mais um ponto para o Vôlei Renata, Guarizo. Mão, perdão por mais um trocadilho, mas foi aonde o Frank explorou no ataque. Ele falou, vou bater essa bola na mão do Mão, que ela vai desviar para fora. Foi o que aconteceu, vira o Vôlei Renata 2-1. Nicolas Lara, vai se acostumando você que é a primeira vez, são muitos os trocadilhos. Levantamento, olha a defesa do Ale lá no fundo, aqui na ponta, sobe o bloqueio, invadiu por cima o Mão, por isso era tanto o Mão quanto o Léo ali na rede, né, Marcão? Exatamente, o Léo principalmente me deu a impressão que na hora do pouso ele invadiu com o pé também, além de ter colocado a mão por cima da rede. Abre 2 pontos o Vôlei Renata, 2-1, Nicolas Lazo no saque. Nicolas Lazo vem para o saque, na pancada, deu defesa do Murilo lá no fundo. Levantamento do Carizio, essa bola não bateu no teto do ginásio não, por isso vai voltar de graça. O Ale joga, Léo, levantamento do Carizio aqui na ponta, bloqueio! Mas ela foi para fora. Na subida do Mão, o bloqueio do Frank subindo por ali, o Lucas fechando também, mas ela foi para fora, Marcão. Por 1 centímetro não bateu na linha, e aí se batesse na linha branca era ponto do Vôlei Renata. Tanto que ele foi lá comemorar, o árbitro de baixo e também o técnico Anderson, não, foi fora, ele fez um joinha, tá bom. 3-2, vai pro saque o Mão. Mão vem pro saque, 3-2. Ale na recepção, levantamento do Gonzalez lá na ponta pro Borges. Deu defesa do Mão no fundo, levantamento é pro PV. Agora o Birigui na pancada. Opa, essa bola é de quem? Ele tá dando pro Vôlei Renata porque na hora de subir na pipe... Foi o PV, né, que subiu foi na o PV. pipe. É. Ele pisou na linha branca. Aí ele invade a linha dos 3 metros, então o ponto é do Vôlei Renata, 4-2. 4-2 pro Vôlei Renata. Abre 2 pontos de vantagem o time paulista. Olha lá, o PV tá conversando com a arbitragem. O Murilo vai lá também. O árbitro de linha foi lá conversar com o árbitro principal. Lembrando que no Campeonato Paulista não temos desafio. Não tem o desafio. A arbitragem falou, tá falado. Só que ali... rapaz! Voltou o ponto. 2 polegares para cima. Ficou a dúvida. Os juízes não se entenderam. Os juízes de linha também não falaram nada, até porque é uma bola na rede que não teria relação com o trabalho deles, né? Então volta o ponto, o Mão vai sacar de novo, 3-2. 3-2, a vantagem do Vôlei Renata é de 1 ponto. O último voltou. Vem o Mão. Agora pro saque, concentração. Aí agora é ponto. Essa aí... não precisa nem de imagem. Hoje é só de imagem, né? A gente não precisa descrever pro nosso ouvinte do rádio. Então, errou o saque o Mão, sem trocadilho neste momento. 4-2. Vem Felipe Brito pro saque. A galera grita, Brito, Brito, Brito. Recepção do Mão, foi ruim. O Carizio tem que se virar e o PV coloca na quadra. Aliás, tem que se virar, e como se virou o Carizio nessa bola. Sim, não só ele, mas também o PV, né? Eu vou dizer para você que se ele segura por meio segundo a bola, ele faria uma condução. Mas ele deu uma empurradinha marota na bola, dentro da regra. Vôlei Renata ainda na frente, 4-3. É o próprio PV no saque, né? Não, é o Léo. É o Léo. É o Léo. Quem vem pro saque, na defesa, lá no fundo do Lazo, levantamento no meio de rede pro Brito, não tocou em ninguém. Não toque em ninguém, ele ficou olhando, jogadores do SESI imediatamente comemoraram e a arbitragem confirmou o empate no placar.
Eles tiraram a mão da bola no bloqueio, né? E aí ela foi forte demais no fundo. Empata o SESI, 4-4 nesse set. Segue no saque o Léo. Ali na defesa. Levantamento do Demian Gonzalez aqui na ponta para o Borges. Deu defesa, olha o Birigui aparecendo lá na ponta. O Lazo vai buscar no fundo, essa bola vai ter que voltar de presente. Levantamento para o Birigui. Soberano, sozinho, terceiro andar, sem marcação e sem bloqueio. Se com bloqueio ele já vira, imagine sem, Marcão. Vira maldade, né? Porque aí o time tá todo desmontado na defesa, essa bola chega limpa para ele fala, problema de vocês, eu vou cravar ela no chão. Foi o que fez o camisa número 9, o Birigui, que é o Vitor Alexander Almeida Cardoso, vira o SESI no segundo set, 5-4. Cuba e Itália estavam jogando pelo Mundial. Rapaziada, saiu de Cuba e Itália e vieram para cá. Quanto que deu? Ó, Cuba deu um calor na Itália, ou seja, a Itália ganhou. Itália 3-1, chega aqui, a informação é imediata. Cuba que deu um trabalho absurdo para o Brasil na estreia, né? Hoje eu estava assistindo no início da tarde Eslovênia e Alemanha, o time da casa também jogou bem. Não sei se fechou em 3-0, porque eu tive um compromisso, mas estava bem próximo. Olha a recepção do Mão lá no fundo, Carizio faz o levantamento para o Birigui. O Ale apareceu na defesa, levantamento, mas aí forçou demais o Frank. Ele força demais, não sei se quis explorar o bloqueio, alguma coisa nessa situação, mas a bola foi direto para fora, Marcão. A impressão que eu tive é exatamente essa, que ele quis explorar o bloqueio. Aí quando não pega no bloqueio acaba ficando feio, né? Essa bola vai longe, foi o que aconteceu. 6-5, segue na frente o SESI. Assim como o primeiro set, o segundo também começa bem disputado. Vem Paulo Victor da Costa Silva para o saque. É o PV. Deu defesa do Lazo, volta na pipe. Deu levantamento do Demian Gonzalez lá na ponta. Mas o Mão conseguiu buscar essa bola lá no fundo. O Carizio vai devolver de presente. Gonzalez, levantamento para o Lazo. Para sair de trás da linha dos três, para marcar o sexto ponto e empatar o jogo, Marco Guarizo. Plasticamente muito bonito esse lance da pipe, né? O Lazo pega com a força perfeita, com a precisão, a direção perfeita, levanta o ginásio, ponto de empate, 6-6 nesse segundo set. Quem vai pro saque? Esses caras são muito parecidos. Frank. Viu? É o Frank? É ele. Que Frank? Que Frank? Aquele que saca que nem um tanque. Exatamente. E tá dizendo aqui, ó, o Rafael Vieira, Campinas tá triste pra vocês. Ô Rafa, vamos falar que nesse começo de temporada tá, hein? Meu Deus do céu. Tocou na rede, mas o Murilo conseguiu buscar essa bola, levantamento pro PV. Parece um monstro, né? Parece um trator o PV, do jeito que ele chega, soltando esse braço direito. Deixa, inclusive, o ginásio do Taquaral, que tá cheinho em silêncio. Exatamente, né? Que bola do PV. Lembra um outro PV que eu conheci. Ele mandou essa bola com tanta força que ela foi parar no Guarani. Vem PV pro saque. Defesa é do Lazo. Levantamento próprio argentino. Deu defesa lá no fundo do PV. Vai ter que entregar de presente essa bola. O Mão. Olha o Brito aparecendo lá no meio de rede. Como assim defendeu essa bola? Essa bola não passou. O Éder. O Éder jogou essa bola para cima para dificultar a recepção do vôlei Renata. Ela não passou, Guarizo. Só faltou combinar com o outro lado, né? Porque realmente a intenção foi boa, mas você tem que pôr força nessa bola. Ele só pôs a altura. Então o ponto é do vôlei Renata, 7-7. Continua no saque o Brito. É o Brito e não o Frank, exatamente. É que o Frank cortou o cabelo, tá ali o Frank, atrás da linha dos três. Ele cortou o cabelo, ficou muito parecido com o Brito. Nossa, o ano passado que tinha o Judson e o Barreto, você não sabia quem era quem. Exatamente. É difícil. Lembrando, gente, que vou falar uma coisa pra vocês. A cabine do ginásio do Taquaral é longe da quadra. É bem longe da quadra. 8-7. Mas ainda assim é melhor do que ficar atrás da quadra, como lá na Vila Leopoldina, né? Eu não fui, mas eu imagino. Não. Na Vila Leopoldina, vamos confessar, na semifinal da Superliga. Olha o levantamento, essa bola virou mais uma.
Vou contar aqui a história para vocês. Para quem não acompanhou, a CBN Campinas ficou atrás das placas de publicidade, ali atrás da quadra na Vila Leopoldina. Nem aparece na nossa imagem ali, ó. Tem a placa da Unimed no cantinho ali, é para trás dela. Exatamente. Só que o espaço lá na Vila Leopoldina é mais curto do fundo da quadra para as placas de publicidade. E aí eu e Renata Rondini ficava desviando das bolas que vinham. O Darlan me acertou acho que umas 5 vezes quase. Se não fosse na ida, era na volta. Mas olha, foi a melhor experiência que eu já tive no vôlei até hoje, Marcão. Porque você imagina, praticamente dentro da quadra. É, a adrenalina de jogador, muito, né? Muito. Mas para narrar não é legal, não. Não, para narrar, confesso que deu um pouco de medo. Enquanto isso, 9-8 para o SESI. 9-8 e quem vai para o saque é o Carizio, o levantador. Carizio vem para o saque. Olha que pancada do Carizio. O árbitro de linha imediatamente marcou. O árbitro principal deu uma demorada ali para confirmar esse ponto. Mas é que no caso seria um desvio, né? Porque o saque foi longe, mas não teve desvio nenhum, não. A galera vem junto, batendo palmas para Nicolas Lazo. É ele quem vem para o saque. Recepção do Murilo. Complicado o Carizio. E aí, sobe o bloqueio no terceiro andar do Felipe Brito para colocar na quadra do SESI. Para marcar o 10º ponto. Virou o vôlei Renata, Marcão. Alô, Birigui. Chama o seguro que essa ficou no muro. E o muro não era muito grande, não. Quer dizer, alto sim, mas não era extenso. Um bloqueio simples, fantástico do Brito para virar o jogo 10-9. Olha o Ale aparecendo na defesa. Complicada a defesa. Vai virar essa bola? Vai virar essa bola? Não virou o Frank. Ele tentou a passada, mas sequer essa bola foi para a quadra do SESI. 10-10, tá tudo igual. É, ficou ali o pessoal meio na dúvida na rede, quem que pegava a bola, né? Foram 2 na bola, o Ale com medo de bater na rede, o ponto é do SESI. Vem o mão, desculpa, Pio, para enfiar a mão no saque. Vem o mão pro saque. Recepção do Frank. Levantamento do Deminha Gonzalez, sobe o bloqueio. Mas o Ale consegue a recepção, tem que passar de graça essa bola. Murilo, Carizio no meio de rede. Bora. Mas forçou demais. Jogou direto para fora agora. Era o PV ou o Birigui ali, hein, Marcão? Era o PV. Jogou direto essa bola para fora. É, direto. Era o Léo, nenhum dos dois. Eu tô falando que os caras são muito parecidos, né? Mas de qualquer forma, seja quem for, o ponto é do vôlei Renata. O ataque foi uma diagonal forte do lado verde da quadra. 11-10 está na frente de novo o time campineiro nesse set. Vai para o saque o Brito. 1 ponto a vantagem. No primeiro set deu SESI. 11-10. Felipe Brito na concentração. Ele vem na pancada. Murilo na recepção, Carizio fez o levantamento lá na ponta, agora era o PV aparecendo por lá, Demian Gonzalez buscando, aqui na entrada de rede, o Frank para soltar o braço, e aí ele chama a galera, porque o vôlei Renata abre 2 pontos, Marcão. E além disso, né, ele conseguiu bater essa diagonal direto sem passar pelo bloqueio, né, aquela pancada que o atacante gosta. Ele ergue a mão para levantar a galera e também podia fazer aquele sinal de tirar em aca, né? Foi muito bem nesse ataque o Frank. 12-10 está na frente o vôlei Renata, segue o Brito no saque. Segue o Brito no saque de novo na pancada e agora ele forçou demais. O Murilo no golpe de vista conseguiu tirar o corpo ali. Tá e começando essa bola foi agora, direto né? para fora. Ah, pouco experiente Murilo, né? Exatamente. Conhece os atalhos da quadra. O Murilo sabe, pela velocidade que a bola vem e a posição dele na quadra, ele já sabe se ela vai dentro ou fora. Impressionante. Eu tô procurando aqui se o sobrinho dele tá no time, mas eu acho que ele saiu, viu? Se alguém souber essa resposta, mande pra gente. Ele tava, o Eric Endres estava no time o ano passado na Superliga, mas esse ano ele não tá, não. E aí agora no bloqueio do PV, o SESI empata o jogo, por isso tá mudando a equipe do vôlei Renata, né, Marcão? É o Barreto tá em quadra, o camisa número 14 é o jogador mais alto, né? Ele tá com poucas oportunidades com o técnico Horácio de Léo nesse início de temporada. Olha o Léo no saque, forçou demais, jogou direto para fora, 13-12, a vantagem do vôlei Renata é de 1 ponto.
Vôlei, o Davi Oliveira está dizendo aqui, ó, vôlei masculino é 50% erro de saque. Quase isso mesmo. Live Junqueira, Carísio foi convocado ano passado, nunca jogou. Esse ano nem isso, foi o mesmo com o Brasília, que está no São José. Convoca, mas não dá chances. Olha a recepção do Birigui, levantamento lá na ponta. Nossa, e agora o Alê sentiu ali a mão esquerda ou o rosto, porque essa bola, ela vem tão forte, Guarizo, que quando o Alê consegue a defesa, a mão dói, é a mão esquerda do Alê que tá doendo. E ele tentou pegar a bola no kick, né? Aí fica complicado, porque ela bate e vem na cabeça mesmo. O ataque foi muito forte, foi muito bem feito. O César empata o jogo 13-13, mas o líbero leva pancada no treino o tempo inteiro, né? Então ele se recupera rapidamente, já está na quadra para tentar pegar o saque do PV. PV no saque, galera vaiando o PV. Deu recepção do Lazo, lá no fundo, levantamento é pro Frank, aqui na entrada de rede, vem pro ataque o César, levantamento do Murilo, lá na ponta pro Birigui. Nossa. Ele dá aquela explorada, inteligente demais o Birigui. E ele bateu uma paralela, além de tudo, né? Além de explorar o bloqueio, ele encarou para um lado que estava mais fechado. Bela jogada de ataque do camisa número 9 do SESI, tá na frente a equipe paulistana, 14-13, segue no saque o PV. Vôlei Renata conseguiu abrir 2 pontos e agora o SESI vira o jogo. Demian Gonzalez no levantamento para o Barreto, mas deu defesa, essa bola voltou. Frank, levantamento lá na ponta. Alê deu defesa de novo, o ataque na saída de rede. Agora o Felipe Brito força essa jogada lá no fundo. O Murilo não deu para defender essa não, Guarizo. Essa não, o Lucas Borges apareceu crescendo para cima do Murilo, né? Foi uma finta. Um levantamento de costas muito pouco usado pelo Demian Gonzalez nesse jogo, mas essa pegou de calça curta a defesa do SESI. O Murilo também quase levou a bolada na cara na hora de defender. Tudo igual, 14-14, é o Frank no saque. Frank no saque é o camisa 11 do Vôlei Renata, quem vem para a pancada agora. Momento importante do set. Deu defesa do mão lá no fundo, Carísio faz o levantamento, ela toca no bloqueio, o Birigui explora mais uma, consegue marcar o 15º ponto. O jogo é lá e cá no side-out, Marcão. É lá e cá no side-out, e que inteligência do Birigui, né? Porque esse ataque é imarcável. O bloqueio pode chegar, mas quando ele bate para baixo, o bloqueio já está na descendente, aí não tem como pegar essa bola, né? Muita categoria nesse ataque da equipe do SESI, que vai vencendo o segundo set por 15-14, mas esse, se a Renata Rondini você perguntasse, já acabou? Não. Não. Renata Rondini, que hoje não está com a gente na transmissão, estava ontem no show do Iron Maiden, grande Renata Rondini. Vem Lazo pro ataque, deu defesa do Birigui, levantamento do Carísio pro mão, soltou a mão, e aí, mesmo com a mão forte, não tinha como o Alê pegar essa. Já pensou tomar um tapa do mão? Meu Deus do céu. Isso acontece com a bola toda hora, Cê é né? louco. E aí passa de bloqueio, de defesa, abre 2 pontos o SESI, 16-14, para o jogo técnico Horácio de Leão. A Leona Garcox está dizendo aqui, ó, é uma das maiores reformuladas que tivemos no Campinas com esse patrocínio. Rafael Vieira, eles têm que estar no gás a temporada toda. Quem é você para falar que não tem que estar? Tá, e eles estão falando a respeito do Suzano, se eu não me engano. O Serafimon Digi tá dizendo, o Carísio é bem melhor que o Cachopa e o Bruninho. O toque do Carísio é perfeito. Você acha, Guarizo, o Carísio melhor que Cachopa e Bruninho? Eu acho o Carísio um grande jogador, mas agora Bruno Mossa Rezende e Fernando Cachopa são 2 dos maiores levantadores que eu já vi, principalmente o Bruno, né? Ele é nível Maurício, nível William, mas não deixa de ser o Carísio um grande jogador. É mais ou menos o futebol brasileiro nos anos 70, sabe? Que não ia para a Copa Ademir da Guia, que não ia para a Copa Edu dos Santos. Eram craques, muito craques, só que tinham craques outros maiores. Exatamente. Né? Outros ainda mais craques, né? Frank vai para o banco, vem para o jogo de novo o Lima. Olha o saque do Birigui, que pancada, levantamento do Demian Gonzalez aqui na ponta pro Nicolas Lazo, mas deu defesa do PV. O Mão tem que jogar essa bola de graça. Ah não, Alê.
É aquele golpe de vista que dá errado, Guarizo. Por exemplo, nós que trabalhamos numa empresa de comunicação, fazendo meu comercial, se das 2 às 4 da tarde você for lá no estúdio, na redação da rádio, cadê o Marco Guarizo? Pô, tá no estúdio apresentando o programa. Foi isso, eles não se comunicaram agora. Exatamente, olha, quase o ace agora do PV, levantamento, o Éder subiu para tentar o bloqueio, mas o Lima explorou bem, ela foi direto para fora, 15º ponto do vôlei Renata, 17-15, você acompanhando Campeonato Paulista de Vôlei aqui no YouTube da CBN Campinas. Então, dá aquela ajuda pra gente, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, nos ajude nessa transmissão. Vem agora pro saque o Barreto, mas pegou muito mal. Ele entrou pra sacar, aí fez isso, saiu, Guarizo. Nossa, ponto de graça. Na verdade ele saiu porque ele passou pela rede, né? Ele entrou pela altura, mas aí quando chegou a hora de sacar era melhor não, né? 3 pontos na frente o SESI, 18-15. Tael Rosseto tá dizendo, a dupla de ponteiros do SESI deveria ser Birigui e Murilo. Quero saber se o Murilo aguentaria. Eu acho que não, daqui a pouco o Guarizo responde. Levantamento do Lazo, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio do Léo. Léo e Carísio, estavam os dois ali na rede e o Léo toca na bola. É mais um ponto do SESI, mais um de bloqueio, Marcão. Exatamente, talvez o melhor fundamento do SESI nessa partida, né? Assim, não podemos falar que o ataque tá mal, que a defesa tá mal. O saque, como disse nosso internauta, aí erra bastante, mas o bloqueio tá perfeito do SESI. Raramente passa a bola, 19-15. Até respondendo pro Tael, enquanto você acompanha o ponto que tá rolando, e olha que bela defesa do vôlei Renata. Vamos só terminar esse ponto. Recepção, levantamento do Carísio pro mão, sobe o bloqueio. Mas essa bola toca na rede, fica na quadra do vôlei Renata, 20º ponto do SESI. Recentemente eu entrevistei o Murilo, ele dizia o seguinte, Guarizo, fisicamente dói tudo. Ele não consegue mais jogar como jogava antes e tudo mais. Palavras do Murilo, viu, gente? Não sou eu que estou dizendo. Entrevista que ele disse para mim, ele falou, as coisas vão baixando muito, Sim. Os jovens vão chegando e tudo mais. Para ser ponteiro, hoje seria muito difícil, né, Marcão? Olha, a gente teve o Evandro aqui no Vôlei Renato ano passado, que é um campeão olímpico de 2016, e 5 anos depois a gente viu que o Evandro era uma sombra daquele jogador. As bolas iam nele e tal, mas não conseguia passar. Por quê? Porque o físico já não aguenta. E o Murilo ainda tem essa qualidade no passe, por isso que ele quer ser líbero. Não é que ele joga porque ele está enganando, não, ele passa muito mesmo. Então hoje ele é mais útil passando do que atacando, do que jogando como ponteiro. Eu lembro, por exemplo, do Kid, que foi um jogador da seleção brasileira nos anos 90. O Kid acabou a carreira como líbero também. Então os jogadores que têm passe, que têm recepção, eles podem continuar jogando um pouco mais de tempo, é o que o Murilo optou por fazer. Tanto que o sobrinho dele estava no time ano passado, né, para ter ideia da idade. Exatamente, é o que os nossos amigos estão dizendo aqui no chat, das dores também que sente aí o Murilo quando ele joga como ponteiro. Mudando de esporte um pouquinho, o Oscar Schmidt sempre diz que a dor faz parte do uniforme. Só que vai chegando a idade e a dor aumenta, né? Ah, chega uma hora que não dá. 20-16, 4 pontos a vantagem do SESI. Índio vem pro saque, ele solta o braço, deu recepção do mão. Carísio se vira no levantamento. Ele conserta uma recepção que não foi das melhores e aí a gente vai dizendo, é um grande jogador. É um craque. É assim, um dos grandes levantadores do vôlei brasileiro hoje. Se a gente colocar que o Bruno joga mais fora do país do que dentro, ele e o Cachopa estão ali próximos, né? E consertou muito bem a jogada e vai para o saque, tirando o peso da bola. Tira o peso da bola, levantamento é do Everaldo e agora sim, vira essa bola o Nicolas Lazo na potência, na pegada, tava lá no fundo o Carísio, ele até protegeu o rosto, porque senão ia levar uma bolada, Marcão. Exatamente, aí atacar o levantador é meio que covardia, mas faz parte do jogo, né? Tá o ponto da equipe do Vôlei Renata baixando a vantagem para 4, 21-17, tá na quadra o Everaldo, levantador. Nicolas Lazo vem pro saque, o argentino Murilo na recepção, Carísio, levantamento, sobe o bloqueio! Bloqueio triplo, Brito, Everaldo,
Tava por lá também o Frank. Sobe todo mundo pro paredão ficar ainda maior, Marco. Foi com sede, ficou na parede. Mais um ponto do Vôlei Renata, diminuindo para 3 pontos a vantagem. 21-18 para o jogo. O técnico Anderson, e o detalhe, né? O Everaldo tem 1,94 m. Não é tão pouco, não. Não é, vamos ser sinceros, né? Ele é baixinho perto dos outros. Não é estatura de levantador. Vamos ser bem sinceros. 1,94 m, o Everaldo é porque ele tem qualidade no passe, mas ele poderia muito bem ser um oposto, ser um ponteiro, aquela coisa toda. Se eu for entrevistá-lo ao final do jogo, você vai ver que ele não é tão baixo assim. Não é. Everaldo... O Demian Gonzalez, quanto tem de altura, Demian Gonzalez? O Demian tem 1,88? Não. Cadê o Demian? Demian Javier. 1,93. Rapaz do céu. A impressão que dá é que ele é bem mais baixo que o Everaldo. Ó, gente, não sei não. Acho que deram uma esticada nos jogadores aqui. Porque eu entrevisto o Demian quase todo jogo. Eu tenho 1,83. Ele é pouquinho maior que eu. Exatamente. Forçou demais agora o Nicolas Lazo, é o 22º ponto da equipe do SESI. Faltando 3 para o SESI fechar o segundo set, hein? Aí colocaria 2-0 para cima do Vôlei Renata em pleno ginásio do Taquaral. Mão vem para o saque, ficou na rede. Aliás, errando com muita frequência os saques. O Mão hoje, né, Guari? É, porque ele força muito, né? Ele tenta atacar sempre. Então, se essa bola não entra... na Fórmula 1 a gente diria que é win or wall, ou ganha ou bate. É o caso do saque do Mão. 3 pontos a vantagem, 22-19, lá vem Brito. Brito vem para o saque, ficou na rede, é o 23º. Mas que ele tentou fazer, hein, Pio? Nossa senhora. Ele quis sacar, tudo bem que ele quis buscar o lado aqui, que talvez tenha a recepção mais fraca do time do SESI, mas aí ele não pôs força na bola. E bola na rede no vôlei não adianta nada, né? Tem substituição do técnico Anderson, vem para a quadra o camisa número 11, o Juan, que é levantador, então vai fazer a inversão do 5-1. Faz a inversão, o Léo era quem ia para o saque, vai descansar um pouquinho, o Juan vem para o saque. 23-19, 4 pontos a vantagem do SESI. Obrigado para você que está fazendo bombar o YouTube do Esporte CBN Campinas. Levantamento do Everaldo ali no meio de rede. Para o Barreto virar na jogada de velocidade. O Mão fechava por ali, tentava o bloqueio, mas a velocidade foi maior, Guari. Sim, velocidade, o levantamento muito bem feito pelo Everaldo e a força, né? A colocação do Barreto, que precisa ganhar ritmo de jogo, né? 23-20. Queria perguntar nesse momento, pena que a Renata Rondini está aqui. Renata, o Vôlei Renata ainda tem chance nesse set? Sim. Eu queria... Ela responderia. Tenho certeza disso. Everaldo vem pro saque, na pancada. Deu defesa do Birigui. Levantamento lá na entrada de rede. Fora essa bola. Fora essa bola, a arbitragem marca. O árbitro de linha confirma 23-21. Cai para 2 a vantagem. E o Anderson para o jogo, né? Vê o momento... O locutor do ginásio sempre com seu volume baixo. Opa, quebrou minha cadeira aqui. Sempre com volume baixo ele pede para que o público se levante. Essa bola foi fora. Você estava bloqueado pelo notebook, por isso que você não viu, Pio. Mas foi meio centímetro para essa bola cair dentro. E agora o Vôlei Renata segue no jogo 23-21 nesse segundo set. A inversão do 5-1 por enquanto não deu certo na equipe do SESI. O pessoal tá mandando uma lista que eu falei que o Everaldo, essa altura não era a altura de levantador. E aí a rapaziada tá colocando uma lista aqui de levantadores com mais de 1,90 m. Não é estatura para líbero, para levantador sim. Estão corretos os nossos internautas. A primeira vez que eu fui entrevistar o André Heller, eu falei, ô cidadão, abaixa aí, meu amigo. Ô amigão. Obrigado. E eu perguntei para o André Heller, você tem 2 e quanto? Ele, só 2. Ah, tá bom. Ah, só. Vem pro saque o Everaldo na pancada. Deu defesa lá na ponta, o levantamento. Defesa do Frank. Essa bola volta para a equipe do SESI. Levantou aqui na ponta para a tentativa do PV. Nicolas Lazo, Frank buscando na diagonal.
forçou demais. A torcida até comemorou para tentar levar a arbitragem no papo, mas não tem jeito. Essa bola é do SESI, 24º ponto, Guarizo. Era uma bola que talvez eu passasse ela direta. Por quê? Porque quem levantou foi o Brito. Então não é aquela bola que vem amaciada para você fazer um ataque encarando o bloqueio, né? Aí a diagonal saiu muito forte, direta para o lado verde da quadra, 7 point para o SESI, PV no saque. Vem o PV pro saque. A defesa foi do Nicolas Lazo. O levantamento é pro Brito ali no meio de rede. Aparece o Murilo. Tem que jogar o Birigui de qualquer jeito. Essa bola pro outro lado. Levantamento, sobe o bloqueio. Essa bola vai direto para fora. É ponto do vôlei Renata. Olha que coragem do Frank, hein? Porque esse levantamento foi colado na rede. Dava até para tentar uma bola de check ali. O Éder, ele não fez isso. O Frank conseguiu colocar essa bola no chão. Tenta manter o vôlei Renata vivo no set, mas é mais um set point para o SESI no saque do próprio Frank. Tava na saída de rede, vai para o saque o Frank, o camisa 11. Pode ser o último ataque do segundo set. No primeiro set já deu SESI. 24-22 neste segundo set. Frank no saque. Recepção é do Birigui, levantamento do Carizio para o PV aqui na ponta. Na saída de rede, ele joga em cima do Alê para fechar o segundo set. 25-22, 2-0 SESI faz no jogo, Marcão. Nossa, ignorou agora o bloqueio, né? Que belo ataque do PV para fechar esse set. O SESI mais uma vez consegue se impor, um set um pouco mais equilibrado, só que mais uma vez a equipe paulistana mostra mais categoria, mostra mais entrosamento. Fecha 2-0, já garante pelo menos mais um ponto nesse Campeonato Paulista. E isso diz o seguinte: se o vôlei Renata virar o jogo, soma mais 2 pontos só. Mas a briga do vôlei Renata passa a ser entre a terceira e a sexta vaga, viu? Vai ser muito difícil escapar das quartas de final. Já o SESI pode muito bem carimbar direto o resultado. Tem Guarulhos, principalmente, né, fazendo uma grande campanha. Devem ser as duas equipes que vão passar direto para a semifinal desse Paulista. Porque aí é o seguinte, gente. A gente que acompanha, né, esse time desde lá de trás, Olímpicos, passando por Medley, Brasil Quirim, o Wizard, chegando até a equipe do Renata. É óbvio que tem dois jogadores que estão na seleção brasileira que são diferentes, é óbvio, que são o Felipe Roque e o Adriano. Mas eu, particularmente, não acho que a volta desses dois atletas do campeonato mundial seriam suficientes para colocar o vôlei Renata no mesmo patamar de SESI e Guarulhos nesse momento, Guarulhos. Porque o que acontece, né? Tirando o Everaldo, né, com a experiência de seleção brasileira, os jogadores que estão chegando até já tiveram experiência também em seleção, mas não eram protagonistas, ou se eram protagonistas, eram de times menores na Superliga. Os que chegaram, e a gente está falando agora dos que estão na quadra. O Lucas Fonseca hoje quase não apareceu, praticamente não está jogando, a família dele sempre acompanha a gente. São jogadores que eles têm, o Felipe Brito, que está rendendo um pouco mais, o Lucas Borges, que ainda está muito tímido. São jogadores que eles estão chegando num clube um pouco maior. Porque não é porque a gente é de Campinas que a gente fala que o vôlei Renata é grande, não. Mas, claro. Mas é porque é bicampeão paulista. Exato. É finalista ou semifinalista de Superliga, é terceiro lugar em campeonato sul-americano. Então é um time com uma força, é um projeto que está há 12 anos e são jogadores que ainda precisam se adaptar ao vôlei Renata, a maneira como acontece. Tem um levantador de seleção, Demian Gonçalves, ele não está ainda acontecendo o que eu falei do Evandro, por exemplo, que o ano passado ele já chegou em fim de carreira, mas ao mesmo tempo, falando em jogador experiente, o Lucão, que não rendeu tanto aqui porque ele se lesionou, mas o time adversário olhava para o lado e via o Lucão. Agora é um time mais jovem. E isso está fazendo diferença nesse início de trabalho do Horácio de Leão. E outra, né? Lucão, Evandro, Tempone, jogadores que na temporada passada não desempenharam aquilo, principalmente o Evandro. E, gente, o Evandro teve problemas pessoais. Aí é uma outra questão, né? Tanto que se aposentou. Mas, assim, eram jogadores que impunham respeito, né? Eu acho que essa reformulação do time, por enquanto, não está dando resultado. Vamos ver
Superliga E tá chegando e aí peças vão ter que vir. E o projeto não diz pra gente que esse é um ano de transição, não. O projeto acredita que esse time pode dar certo. Exato. Por exemplo, trocou um levantador muito jovem, que é o Cristiano, pelo Everaldo com toda a experiência que ele tem. Mas os outros jogadores são jovens, então trocou uma posição que é o cara que arma o time, né, o levantador, mas os outros jogadores estão precisando pegar um pouco mais de cancha. Vai começar o terceiro set. E o Vôlei Renata precisa vencer se quiser continuar no jogo, hein? Éder vem pro saque, solta o braço, deu defesa lá de trás, mas vem na pipe. E aí vira mais uma, o Birigui coloca essa bola em quadra. É o primeiro ponto do SESI. Essa foi o Léo. Os trigêmeos aí estão confundindo a gente o jogo inteiro, né? Mas o Léo aproveitou a oportunidade para dar um check para cima da defesa do Vôlei Renata, já abrindo o placar o SESI nesse terceiro set, 1-0. No saque, o experientíssimo Éder. E que vem forçando demais. Alê na recepção. Levantamento aqui na saída de rede para o Índio. Sobe o bloqueio do Mão. Essa bola cai na quadra do Vôlei Renata. É mais um ponto para o SESI, 2-0. Pela comemoração tímida, acho que essa bola nem passou. Ela ficou na fita. E só o fato de o Índio fazer esse ataque e o levantamento do Everaldo, né, já fica claro aí uma mudança do Horácio de Leu para esse terceiro set. O que sempre é inversão do 5-1. Dessa vez começa com o levantador considerado reserva, por mais que você diga, né, Pio? O Everaldo nunca pode ser considerado reserva e o Índio como titular. Deixa eu mandar um grande abraço para o pessoal do Web Vôlei. Valeu, Dani Bortoleto, acompanhando também a transmissão com a gente, webvôlei.com.br. Tudo sobre o voleibol nacional e mundial lá no webvôlei.com.br. O Vôlei Renata marca o primeiro ponto, 2-1, Guarizo. Tá brigando, né? Tá tentando manter esse terceiro set aí, a última chance do jogo, é um ataque muito bem feito, a insistência no Índio, né? Parece que o Everaldo tem, e com ele aí esse entrosamento, vem o próprio Everaldo pro saque. Tá tentando Vem o Everaldo agora pro saque na pancada, deu defesa lá no fundo do Mão, Carísio vem pro levantamento, sai de trás, mas pisou. Pisou na linha o ataque, era o Birigui quem chegava por ali, por isso a irregularidade marcada, 2-2, empata o jogo, Renata. Opa, o Vôlei Renata voltando, tentando pegar aquele momento de desconcentração do time que faz 2-0, né? Então não tem nada definido. Everaldo segue no saque, 2-2, 2-0 em sets pro SESI. Torcedor no ginásio do Taquaral hoje também um pouco abaixo em termos de ímpeto, né? Não poderia ser diferente. O SESI que não deixa, exatamente. Né? Levantamento do Carísio, sai de trás da linha dos três de novo. Mais uma vez o Birigui pisa na rede, na linha. Nossa, ele pisou na rede, que coisa, hein? 2 vezes pisou na linha, Guarizo. Mas é legal quando a gente dá essa errada, porque a gente se diverte com o nosso próprio erro, em vez de ficar bravo, né? 2 vezes, tá precisando olhar para baixo na hora de fazer o ataque. Achei que era mensagem de ouvintes. Não, tem gente querendo brigar comigo na hora errada aqui. Ah, meu Deus. Vem pro saque Everaldo, 3-2, o Renata tá na frente. Na pancada, solta o braço, mas que belo saque. E aí, para tentar consertar ali o Carísio, acabou invadindo. Por isso é o 4º ponto. Bom momento do Vôlei Renata nesse terceiro set, abre 2 de vantagem. E olha o que o Murilo tá fazendo, chamando os jogadores para dar uma concentrada, porque foram 3 pontos seguidos de erros da equipe do SESI. O Vôlei Renata não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, quer jogo, quer tentar continuar e tá funcionando, tá acontecendo. 4-2, eu nem vou falar aquela frase, ninguém tira o Everaldo do saque, tá? Porque depois você vai falar que eu tô secando. Mas sempre tá, vem Everaldo pro saque, forçou, deu defesa lá no fundo, defesa complicado, levantamento, é aqui na ponta pro Mão, Murilo de novo, busca o Mão na entrada de rede, agora ele vira. Agora na diagonal ele consegue colocar essa bola na quadra do Vôlei Renata, diminui o placar. E a gente sempre brinca quando ele erra, essa acertou a mão e muito bem, né? Porque a diagonal tirou de um triplo e sem defesa nenhuma. A defesa não estava apostada para fazer a cobertura no bloqueio. 4-3, diminui o SESI, vem o levantador. Carísio vem pro saque, levantamento, essa bola tá no chão. E essa bola agora do Felipe Brito, ele é daquele que dá aquela encarada
e traz o moral para o time. Exato, tenta mexer com o emocional do adversário. E é interessante que tem a rede ali, né? Porque uma vez o socorrista tirou a bola do jogador, deu um rolo aqui, agora a bola não chega mais neles. Levantamento do Carizio buscando o PV, ali no meio de rede, Everaldo lá na ponta para o Frank, Murilo, que bela recepção, levantamento foi do Léo na ponta! Explora o bloqueio na saída, vira mais uma, coloca na quadra, é mais um ponto do Mão, Marcão. A gente estava falando até da tentativa de desestabilizar emocionalmente, o que a gente percebe nesse time do SESI é que não tem essa mudança emocional, né? Não tem estabilidade, né? Então eles estão sempre no jogo, voltam no belo ponto e agora... Dei uma de Renata Rondini, fiquei falando enquanto o ponto aconteceu e o Índio colocou uma. Renata, brincadeira. Tá? Temos imagens. O Índio vira mais uma, ele joga para cima do Birigui. Explora o bloqueio do Birigui, marca o 6º ponto para o vôlei Renata. 6-4, 2 pontos a vantagem do time campineiro neste terceiro set. Vem o Brito para o saque, forçou, deu recepção do Mão, essa bola vem de check. E aí, o Frank coloca na quadra, abre 3. Não me lembro no jogo de nenhum momento em que o vôlei Renata abriu 3 pontos. Eu também não, creio que seja a primeira vez. E esse ataque dele eu vou chamar de bloqueio, né? Porque é uma jogada, que tem ficado cada vez mais comum, do jogador bater com as duas mãos quando tá na bola de check, né? Não quis correr risco ali, não. O Frank coloca essa bola no chão, 7-4. Olha o ataque, vem lá na ponta. E aí o PV não toma conhecimento de absolutamente ninguém, né? Quando ele sobe, parece que não tem ninguém na frente. Só que agora eu vou olhar o outro lado, viu? O ataque do PV realmente é espetacular, um jogador de muita força, mas o Everaldo chegou na bola. Coisa que não estava acontecendo com o vôlei Renata nos sets anteriores. Por isso esse jogo mais equilibrado e a vantagem do time de Campinas, 7-5. Léo vem para o saque, o camisa 13, forçado. Recepção do Lazo lá no fundo, levantamento na ponta para o Frank. De novo Ale lá no fundo, Everaldo buscando o Índio. Não, o Índio. Aí ele tenta dar uma desperto ali na largadinha, só que o Birigui estava na frente dele. E aí para explorar você tem que pôr um pouco de força na bola. Aí ficou com medo que o Birigui tirasse a mão. Birigui certinho, só deu um toquinho para completar esse bloqueio. 7-6, vem o SESI para o jogo e segue o Léo no saque. De novo no saque, recepção do Frank, levantamento, vem de trás o Nicolas Lazo. Frank defendeu, levantamento do Everaldo de novo para o Frank. Aparece lá no fundo o Léo, agora aqui na entrada de rede. Era para o PV a tentativa, de novo na dele para o Birigui. Olha, na linha, hein? Para virar essa bola e no olhômetro, Guarizo. No olhômetro. Eu fiquei de olho quando essa bola bateu no chão no árbitro assistente, né? E aí ele apontou que a bola estava no chão. O ponto é do SESI, que foi buscar. A vantagem de 3 pontos do vôlei Renata se pulverizou. 7-7, tudo igual nesse terceiro set. 7-7, terceiro set. 7-7 no terceiro set, 2-0 para o SESI. Vem para o saque. Levantamento do Everaldo, agora sim. Agora sim é para virar essa bola. No terceiro andar, essa não tinha chance. O Frank subiu mais que todo mundo, Marcão. Eu acho que pegaram a escada aqui que você foi montar a câmera e colocaram lá para o Frank, lá na rede, viu? Porque ele subiu demais, impressionante. Quase na cabeça do árbitro ele subiu para colocar essa bola no chão. Marretada. Tá na frente de novo o Índio no saque. Índio vem pro saque bom. Carizio faz o levantamento pro Birigui. E aí ele consegue virar mais uma. Seja o PV na saída, seja o Birigui na entrada, em qualquer ponto que chegue eles viram. E eles são parecidos fisicamente, né? Quase Kay e Kate Alves. Não, nem tanto, mestre, nem tanto. Mas eu quero fazer essa brincadeira. O Carizio sabe que para qualquer um dos dois que ele levantar vai dar resultado. Muito bem no jogo, a dupla. E agora o PV joga direto na rede essa bola. Marca mais um ponto para o vôlei Renata. 9-8. Se inscreva no nosso canal, dê seu like. A gente vai melhorando o canal do esporte da CBN Campinas cada vez mais. Entrevistas exclusivas virão, podcasts com personalidades do voleibol também. Tem muita coisa boa chegando. Vem o Frank pro saque. Deu recepção, levantamento do Carizio. Vai pegar, pegou o Frank lá no fundo, não. E aí ele
cai até perigosamente lá do outro lado, passando pela placa, e essa bola foi na torcida, né, Marcão? O jogador de vôlei é aplaudido porque é isso, ele não quer saber se tem placa na frente, ele quer ir buscar a bola, tanto que ele agradece os aplausos da torcida agora, né? E ele foi buscar uma bola muito difícil, tanto que ela não voltou, né? Acabou batendo naquela rede que protege o público ali. E o SESI empata o jogo, o Vôlei Renata com muita vontade e o SESI com mais técnica. Birigui vem pro saque, deu recepção do Ale, levantamento do Everaldo, lá na ponta pro Nicolas Lazo. É o 10 para marcar o 10º ponto do Vôlei Renata. E essa foi na raiva, né? Ele soltou o braço e saiu gritando, Marcão. E além disso, ele virou a cabeça como se ele fosse bater uma diagonal para tentar confundir o bloqueio. Aí ele bateu a paralela. Belíssimo ponto. O argentino, você sabe que não se entrega nunca, né? É o caso do Lazo, 10-9. Barreto vem pro saque, recepção do Murilo. Levantamento do Carizio. Vem lá de trás o PV. Sem dar nenhuma possibilidade de recepção, marca o 10º ponto, 10-10. Se com bloqueio ele passa, imagina desse jeito, nessa bola de velocidade do Carizio para ele. Sai da frente para não levar a bolada, não tem o que fazer. Belíssimo ponto, que partida faz o PV. Se tivesse o prêmio Viva Vôlei, eu apostaria nele, viu? 10-10. Sem dúvida. Hoje seria dele. Vem Éder pro saque. E aí é sempre na pancada, né, Éder? Ale na recepção, Everaldo no meio de rede, não, essa bola ficou baixa. Ficou baixa pro Felipe Brito. Ele tenta até se esticar, mas aí o bloqueio ficou fácil. Vira o jogo, SESI 11-10. O que baixa ficou longe também. Não teria como pôr força nesse ataque. O Diléu vai lá no ouvido do Everaldo, passa uma instrução ali, mas o levantamento saiu ruim. O SESI está na frente nesse terceiro set, tentando se encaminhar para já matar o jogo por 3-0. Olha o Éder de novo. Vem de novo o Éder pro saque. Deu recepção, levantamento. Agora sim o Brito na pancada. Mas conseguiu defender o Birigui. Bloqueio! Bloqueio no meio de rede. Empata o jogo, Vôlei Renata. E a galera tenta vir junto para empurrar o time, Marcão. Não vem no grito, que no bloqueio tem Felipe Brito. Colocou do chão o camisa número 16. Sensacional! Vamos começar a fazer umas rimas, né? Porque o som do paredão já ficou para trás, né? Então a gente vai fazendo outras coisas para tentar trazer o público aqui do Vôlei Renata. 11-11, tudo igual. Everaldo saca. Veio o Everaldo pro saque, deu recepção, Canício faz o levantamento de novo, bloqueio, mas essa bola foi para fora. O Índio, ele ficou olhando essa bola cair. Por muito pouco, Pio. Essa vai do lado verde da quadra, onde está secando ali. Como é bom transmitir o jogo com imagem, né? Onde o rapaz está secando ali. Por muito pouco não sai mais um bloqueio, mas o SESI está na frente. 12-11, vai pro saque o Carizio. Nossa, ace! Ace do levantador. O Ale tentou receber essa bola, ela foi para lá no camarote. Aliás, que pancada do Carizio. Sim, não é o primeiro saque que ele bate com essa força. Às vezes ele tira o peso, ó. Você vê todos os jogadores do Vôlei Renata no fundo agora, ele pode tirar o peso dessa bola, mas o saque dele é muito bom. Entrou, abre 2 pontos o SESI. Agora ele tira o peso, recepção do Lazo, levantamento vem de trás o Frank. Consegue virar essa bola, marcar o 12º ponto. O Oséias marca o Guarizo. Opa, nome de centroavante bom, hein? Ah, não tem... O centroavante das trancinhas. Com exceção do gol contra. Diz aqui que o Guarani venceu. O Guarani venceu, né? Foi 2-0, se eu não me engano. Não tenho a menor ideia. Ace! Olha só, agora o Nicolas Lazo vem para o saque. O Murilo tentou um golpe de vista ali. Aí essa bola foi direto para o chão, 13-13, ace do argentino. Aí não tem cansaço, né? Aí a tentativa do golpe de vista, o Murilo não conseguiu chegar nessa bola, não. É ponto da equipe, mais um! Mais um! Olha o festival! Vem de novo o Nicolas Lazo, o Mão tentou a recepção, não conseguiu. A galera começa a vibrar, começa a vir junto com o Vôlei Renata. 14-13, vira de novo a equipe campineira. Segue no saque o argentino Nicolas Lazo. Agora vai ter que dar uma secada na quadra, né? Porque o Mão se jogou ali para tentar defender, Guarizo. Sim, ó, desculpa, eu tava aqui checando pro Oséias. O Guarani venceu por 3-0 o Sampaio Correia.
A Ponte vai perdendo para a Chapecoense por 1-0. O pessoal do vôlei, para de falar de futebol! Mas a gente é uma rádio que também transmite futebol. Exatamente. Somos uma rádio jornalística, temos que trazer a informação. Isso. Agora, pedido de tempo do Anderson, a gente vai para um rápido intervalo, 30 segundinhos e já volta. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. O Good Bom está completando 90 anos. Pensa bem, são muitas histórias. É motivo de sobra para celebrar com brilho nos olhos e sorriso no rosto. A gente tem tanto orgulho de tudo que foi conquistado até aqui. São 90 anos crescendo ao lado de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E não são poucos, hein? Parabéns a todos que fazem parte disso tudo. É uma alegria compartilhar essa história com vocês. Good Bom, super simples. São 7 da noite, 21 minutinhos de volta aqui do ginásio do Taquaral. Nicolas Lazo vem para o saque, mão na recepção, Carizio faz o levantamento, o próprio mão vai lá no fundo. Onde ele encontrou esse espaço, Guarizo? Foi lá existe forquilha ali, foi no encontro das duas linhas, a lateral e a linha de fundo. Eu uso muito a forquilha também, Deus. essa expressão, porque ela bateu dos três lados da quadra, um pouquinho no branco, um pouquinho no laranja, um pouquinho no verde. Encarando o bloqueio ali, e agora o mão quis tirar o peso do saque, não é a dele, ponto do vôlei Renata que está na frente de novo. Impressionante, né? As bolas que o mão, os espaços que o mão consegue encontrar. Vem Felipe Brito para o saque. 14, 15. SESI, 15, vôlei Renata. Um ponto a vantagem do time campineiro. Felipe Brito, Murilo na recepção, levantamento é do Carizio. Ali no meio de rede para o Léo. Essa bola resvala na marcação, resvala na defesa. É o 15º ponto, tudo igual. O jogo é lá e cá no terceiro set. E resvalar foi a expressão perfeita que você encontrou, viu, Pio? Porque nem deu para ver aqui. Mas o ponto é do SESI. Olha o mão deixando o jogo para a entrada do Giga. Nossa, o Giga que era titular ano passado, né? Praticamente não jogou nesse começo de temporada. O Giga tá na quadra, 15-15, tudo igual. Tem bastante gente que tava pedindo o Giga, inclusive aqui no chat. Levantamento lá na ponta pro Frank. Virou, Frank. Comemore, Frank. Eu acho Ele pede desculpas ali, né? Deve ter dado um grito na orelha do PV quando a bola passou. Por isso ele tá se desculpando. Achei legal no começo aí o internauta mandou um salta-tico, que era o jeito que o Raul Diago, levantador de Cuba, provocava o nosso Maurício Lima aqui, né? É verdade. A gente na época não achava nada legal, mas depois que o tempo, olha o Ace. E olha o Índio! Vem pro Ace! Para marcar o 17º ponto. 17-15 pro vôlei Renata. Abre 2 pontos no momento importante do set, Guarizo. Muito importante, vai chegando a reta final, Índio fazer barulho, já que ele gosta do apelido, vão começar uns trocadilhos também. Né? Vem na pancada e não, Índio, não era a hora de errar. Quem mandou fazer trocadilho? Essa não era a hora de errar. 17-16, 1 ponto, a vantagem do vôlei Renata, vem PV pro saque. 2-0 em sets para a equipe do SESI. Você acompanhando no youtube.com/esporte CBN Campinas, toca na fita, mas da recepção do Frank, o Everaldo se vira para fazer o levantamento, sobe o bloqueio. A bola veio longe, o Everaldo faz o levantamento de costas, para trás da linha dos 3 metros, e aí o Frank não consegue virar essa bola, Marcão. Se você não fizer uma chutada, né, uma bola com mais velocidade, essa marcação desse bloqueio tá o tempo inteiro em cima do Frank, desde o primeiro set na entrada de rede, né? Então o SESI já sabia dessa bola. Se ela vem mal levantada, jogada mal construída, pior ainda. Olha o levantamento para o PV lá na saída de rede, deu defesa. Everaldo, Nicolas Lazo busca o Frank, explora o bloqueio, aparece lá no fundo, na defesa, ele defende e ataca. Como é que segura o homem, Marco Guarizo? Recebe, ataca, marca o ponto, vibra, faz tudo, PV. Ô, PV, tem um festival de comida do mar ali embaixo, aqui na Lagoa do Taquaral. Vai lá comer um camarão e tal. Sai desse jogo, cara. Pelo amor de Deus, pra gente que torce pra Campinas, né? Que a gente é daqui. Que atuação de gala do PV. Impressionante. O ataque dele tá quase indefensável hoje. Bia Rodrigues. Opa.
Mariana Beatriz, Jô, Monique Lima, Júlio Andrade Costa, Ouriço GG. Quem mais tá aqui, ó? Tem muita. Cuidado com esses nomes aí. Tem muita gente participando aqui com a gente, ó. Muita gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Somos mais de 900. Vamos chegar a 1000. Vamos chegar a 1000. Opa, achei que tinha passado, já que tinha mais gente assistindo aí do que aqui no ginásio. Compartilhe a transmissão. Vem pro saque. A equipe do SESI fica direto na rede, 18º ponto, 18-18. Torcedores do SESI, vocês acham que a gente secou o PV, né? Só porque a gente é de Campinas, né? Mas foi ele que bateu o saque muito forte. Exatamente. Olha a substituição aí, saindo o Frank para a entrada do Lima. Vai fazer o fundo, né? O Frank não é muito jogador da pipe. Vai lá para o saque direto também o Lima para tentar encaixar, para quebrar essa defesa do SESI um pouquinho. Tudo igual, 18-18. E é sempre bom o saque do Lima. Será que vem na pancada? Vai tirar o peso. Vem na pancada o Lima, na pancada. Recepção complicada lá no fundo. Levantamento aqui na ponta pro mão. Pro Birigui, não tocou em ninguém. O Birigui ergue os braços dizendo que essa bola tocou, mas não. Foi direto pra fora, 19º ponto do vôlei Renata. Olha, pela altura que ele pegou nesse ataque, eu acho que não bateu em ninguém mesmo, viu? Não tem o desafio aqui, mas essa bola ela foi muito forte lá pro fundo. Tá na frente o vôlei Renata, deu certo o Lima no saque anterior. Não deu certo, aí forçou demais. Foi direto pra fora. O vôlei é tão rápido que você vai elogiar um lance e já tem outro. Exatamente, 19º ponto, 19-19. Tá voltando pra quadra, o Mão e o Giga vai pro banco de novo, Guarani. Exatamente, não é uma inversão, né? Porque não trocou o levantador, o Anderson, né? Agora coloca o Mão pra fazer a rede também, que ele é mais alto. É a vantagem do vôlei Renata nesse momento e fica direto na rede. Aliás, empate agora, sim, a vantagem do vôlei Renata. 20-19. Precisa vencer esse set se quiser forçar o quarto set e continuar no jogo o time campineiro. Bom público da Lagoa do Taquaral neste sábado. Lembrando, né, gente, aqui no ginásio do Taquaral, ingressos são trocados por 1 quilo de alimento. Esses alimentos, eles são revertidos para o Banco de Alimentos de Campinas. Hoje o vôlei Renata é o time que, é o CNPJ, vamos dizer assim, é o projeto que mais compartilha, né, com o Banco de Alimentos de Campinas. Nenhuma outra empresa, nenhuma outra iniciativa aqui na cidade de Campinas consegue reverter tantos alimentos para o banco quanto a equipe do vôlei Renata. A gente leva em consideração hoje aqui mais de 2.000 pessoas no ginásio do Taquaral, a gente tranquilamente passa aí de 2 toneladas de alimento, né? Algo muito interessante, muito legal que é feito aqui no ginásio do Taquaral. Barreto no saque, deu recepção do Mão, levantamento pro PV. Lá na ponta, e aí adivinha, né? Ele vira mais uma e essa bola ele estava um pouco desequilibrado ainda, mas consegue jogar na quadra, marca o 20º ponto. Tudo igual. Aí o Éder vem pro saque. O Éder é sempre difícil a recepção, Marcão. Exatamente. E no ataque anterior do PV, né, como mostra a confiança do jogador, né? Éder vaiado, apupado pela torcida, tudo igual, 20-20. Gostei do apupado, depois você explica o que significa. Éder no saque, recepção do Nicolas Lazo, levantamento do Everaldo pro próprio Lazo, espetacular! A largadinha do Nicolas Lazo, o argentino enjoado nesse momento, Marcão. Tão enjoado que parece que nasceu num navio, impressionante, mas ele jogou essa bola lá pra cima, quase quebrou as costelas do bloqueio, né? E encontrar um lugar ali com cobertura que tinha do bloqueio, uma jogada muito inteligente para colocar o vôlei Renata na frente, 21-20, vai Everaldo para o saque. Leona Garcox está dizendo que vamos ter tie break. Será, Leona? Será? Será que teremos 5 sets? Vem o Everaldo pro saque na pancada. Aí o Birigui apenas acompanha, né, essa bola sair, 21º ponto. Guariz, uma hora dessa não é só para pôr a bola em jogo, não, Marcão? É muito arriscado, né? Porque você pode pensar o outro lado da moeda. Se você coloca a bola em jogo, fica fácil pro ataque. Então você tem que armar melhor um bloqueio e uma defesa. Mas desperdiçar ponto dessa forma, eu sinceramente não faria. O caso do SESI, que está vencendo o jogo por 2-0, então dá direito do Carizio forçar igual ele fez agora.
Mas eu, no caso do Vôlei Renata, não tiraria o peso da bola, tentaria confundir a defesa, mas colocaria em jogo, sem nenhuma dúvida. Vem pro saque. É o Lazo quem tá no saque. Levantamento pro Mão na saída de rede, sobe o bloqueio, mas deu defesa. Birigui faz o levantamento pro Mão. Ale, que defesa espetacular. Everaldo faz o lançamento, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio para cima do Lima lá no terceiro andar. Essa bola era para virar, Marcão. Era para abrir a vantagem, empata o SESI. Depois de defender tanto, né? De fazer uma jogada, duas jogadas fantásticas de defesa. Um bloqueio desse quebra o emocional, né? Os jogadores baixam a cabeça. Tá tudo igual, 22-22. Vaiado de novo, Mão no saque. Vem o Mão para a pancada, tocou na fita, complicou a recepção do Ale. Everaldo levantou para o Lima, lá na entrada de rede. Que defesa do Murilo. Ale vai fazer o levantamento, Everaldo no meio de rede, sobe o bloqueio de novo. O Felipe Brito na jogada em velocidade, que é uma jogada muito forte do Demian Gonzalez e não do Everaldo, Guarizo. Exatamente. Aí o bloqueio ele já está armado. Depois do que o Lazo fez, daquela largadinha para cima do bloqueio do SESI, parece que cresceu ainda mais o bloqueio. E o Vôlei Renata tentando encarar, não está passando. Os jogadores estão sem confiança, enquanto os do SESI estão voando na quadra. Para o jogo, Horácio de Leu, 23-22, a 2 pontos de fechar o jogo, a equipe paulistana. Ana Calisto está dizendo aqui, o Ale faz milagre. Pena que não faz ponto no contra-ataque o time do Vôlei Renata, né? Exatamente, é mais ou menos por aí. 3-0 SESI será? É o senhor Deide. É o Deide. O sobrenome do Deide a gente a pessoa não passou fala. Isso aí? É, o senhor Deide. Ah, pelo amor, hein? Não, mas faz parte. Faz parte. Pergunta se ele conhece o Frank. Que Frank? É o oposto aqui do Vôlei Renata. Vem o Mão pro saque, 23-22. É a vantagem do SESI no terceiro set. Se fechar o set, fecha o jogo também a equipe do SESI. A torcida do Vôlei Renata na vaia. Recepção do Ale, levantamento do Everaldo. Ficou na rede o Felipe Brito de novo. Não passa match point SESI, Guarizo. Momento Renata Rondini. Dá pra virar? Não. Por quê? Porque a gente vê o time do Vôlei Renata entregue em quadra. O SESI cresceu demais. E agora tem aí o match point no saque do Mão, que pode forçar ou pode colocar em jogo, nada tá passando. Vem o Mão pro saque. Pode ser o último saque do jogo. Ale recebeu, Everaldo, Felipe Brito. Essa bola caiu. Nossa. Mas foi por isso aqui, ó. Menos que isso aí. 1 milímetro do lado branco da quadra. Ainda tá vivo o Vôlei Renata, numericamente falando. 24-23, mais um match point. Vai parar o jogo agora o Anderson para fazer uma jogada e garantir, né? Exatamente. A gente vai para um rápido comercial nesse pedido de tempo do Anderson e já volta. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. O Gudibon está completando 90 anos. Pensa bem, são muitas histórias. É motivo de sobra para celebrar com brilho nos olhos e sorriso no rosto. A gente tem tanto orgulho de tudo que foi conquistado até aqui. São 90 anos crescendo ao lado de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E não são poucos, hein? Parabéns a todos que fazem parte disso tudo. É uma alegria compartilhar essa história com vocês. Gudibon, super simples. 24-23, a vantagem do SESI que tem match point. A torcida de pé aqui no ginásio do Taquaral. Vem Felipe Brito pro saque, força Felipe. Essa é pra pôr em jogo, Guarizo. Não tem nem o que dizer, né? É impressionante. Mas é o que eu falei, estava emocionalmente entregue o Vôlei Renata, né? Vitória do SESI, 3-0. Uma vitória muito merecida, um time que jogou demais. Vou descer lá pra quadra, Rafael Pio. Já já a gente traz personagens do jogo aqui. Com certeza, 25-23. O SESI fecha o jogo em 3-0. Torcedor aplaude
É óbvio, né? Mas, gente, é preocupante esse início de temporada do Vôlei Renata. É preocupante. Leona, Dan, Monique Lima, Salso e Cebolinha, Patrícia Vaz, ADV, ADV Paula, é a advogada Paula, sobrenome a gente também não fala. Rapaziada toda participando com a gente, não deu. 3-0 pro SESI, deu para a equipe da capital. O SESI soberano, começando muito bem a temporada, manteve, né, a base, ainda sem Darlan na seleção brasileira, grande destaque dessa equipe do SESI. Enfim, é um momento de reformulação do Vôlei Renata, mas que muita coisa vai precisar ser melhorada. Muita coisa vai precisar ser feita pensando na Superliga. Marco Guarizo com Horácio de Leu. Técnico Horácio de Leu aqui com a gente. Vamos chegar um pouquinho para cá, Horácio, por favor, porque nossa câmera está ali. Horácio, jogo de muita superioridade do SESI ou o Vôlei Renata ficou abaixo do que você esperava? Um pouco as duas coisas. Eu acho que eles jogaram muito bem e nós não fizemos coisas que veníamos fazendo e que treinamos, mas eu acho que tudo isso parte do amadurecimento de um time. Estou muito arraivado, não gosto de perder, eles estão do mesmo jeito. Agora temos que esfriar a cabeça e segunda voltar a trabalhar. Horácio, e com esses resultados, praticamente o Vôlei Renata agora briga por uma vaga nas quartas de final, não vai poder passar direto. Para o entrosamento do time, isso pode ser bom? A verdade, primeiro tenho que entrar na vaga de quarta de final e depois falar, para mim não é nem bom nem malo. Para você ser campeão, tem que ganhar de todo mundo. E nós temos que ganhar de todo mundo se queremos ser campeão. Léo, técnico do Vôlei Renata, posso continuar, Pio? Segue aí. Vamos lá então, deixa vai que vai. Eu trazer PV aqui. Legal. PV, por favor. Nossa transmissão aqui do Esporte CBN Campinas, a gente falava que a tua atuação hoje, você sempre é um dos principais destaques do time do SESI, mas que hoje você teve um protagonismo ainda maior. Você concorda que teve uma atuação mesmo fantástica hoje? Olha, eu agradeço a comparação, mas não creio assim que a minha... Sim, ajudei a equipe, então o que é mais importante é o conjunto da equipe, assim, então cada um se ajudando e acaba uma peça se favorecer a mais. Então cabe assim a mim fazer minha parte junto com a equipe. Então eu vendo da parte da equipe fazendo isso, o que eu tenho que estar em mente então eu tenho que ajudar também. Mas seu ataque hoje não tinha bloqueio e defesa que pegasse, né? Ainda bem, né? Ainda bem conseguir atacar e pontuar e ajudar a equipe. Obrigado, PV. Um dos grandes destaques do jogo aqui. Ô Pio, vou tentar fechar com o jogador do Vôlei Renata. Vou atrapalhar o Brito aqui, que está fazendo o alongamento pós-jogo. Brito, desculpa te atrapalhar em primeiro lugar. Segundo, essa partida foi muito abaixo do que o Vôlei Renata esperava. Vocês sabem que o SESI vive um momento maior, você mesmo acabou de chegar no time, tem muitos jogadores ainda. O entrosamento muito acima do SESI fez a diferença no jogo ou o Vôlei Renata que ficou um pouco abaixo também? Primeiramente, boa noite. Obviamente que nós sempre entramos para vencer. Nós sabíamos da qualidade do SESI, mas não existe uma partida que nós vamos entrar um pouco abaixo. Estamos tentando sempre vencer. É um processo, ainda estamos no começo da temporada. Sabemos que o time do SESI é um pouco mais antigo, já joga junto há algum tempo. Nós sim estamos tentando nos adaptar um com o outro, porque realmente o time é um pouco mais novo, mas perdemos ali alguns detalhes também. Eu destaco um pouco alguns detalhes individuais, ali no final um erro meu também. Mas a partida é definida nesses detalhes e infelizmente não conseguimos sair com vitória hoje. E 2 derrotas seguidas abala muito a confiança? De forma alguma. A gente continua trabalhando forte, estamos trabalhando bem. O Paulista ainda tem várias rodadas pela frente e várias oportunidades para sair com a vitória. Obrigado, Brito. Brito, a palavra dele, o jogador. Valeu. Trabalhos por aqui.
nosso amigo Valmir Bortoleto. Grande abraço, Rafael Pio. Valeu, valeu, Marco Guarizo. Trouxe aí as informações, ou as palavras, né, dos personagens. Horácio de Leu, também do PV, grande destaque do jogo, sem dúvida nenhuma. E do Felipe Brito, o Vôlei Renata segue numa situação ruim dentro do Campeonato Paulista. Vai buscar agora as quartas de final. Dificilmente, como disse o Guarizo, é uma equipe que vai conseguir chegar aí direto, né, às semifinais da competição. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui para quem está na transmissão. Bia Rodrigues, fiquei muito feliz em ver a transmissão, que venham mais. Obrigado, Bia. Obrigado a Leona, que sempre participa demais com a gente. O Jô, ou o Jô, ou a Jô, né? Não sei. Tá dizendo, a Lê merece seleção. Não só ele, como o Rogerinho também, mas tem que jogar. Cristiano Salvione, Dali Toro Louco, grande Cris Salvione, chegando com a gente aqui na transmissão. Já tá há um tempinho também. Salsa e Cebolinha, um abraço para você. Live Junqueira, Alex, obrigado pela transmissão. Valeu, Alex, a gente que agradece. Micaela Vilhena, excelente transmissão, obrigado, Micaela. Emerson Santana, valeu, Emerson, um abraço. Dan participando também com a gente. Bia Rodrigues participou aqui durante toda a transmissão. Quem mais? Quem mais? Muita gente, ó. Jaqueline Lima, vamos, Lucas. Lucas hoje apareceu pouco no jogo, hein? Quem mais? Quem mais? Deixa eu subir aqui, tem tanta participação. Graça Brasil. Talvez se o Everaldo levantasse um pouquinho separado da rede, o Renata tivesse condições de driblar o bloqueio. Olha, belo comentário da Graça Brasil. Obrigado, viu, Graça? Participando aqui com a gente também da nossa transmissão. Rafael Vieira, Ana Calisto. Muita gente participando da nossa transmissão aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero agradecer a todos vocês pela parceria, pela companhia, pela paciência nessa transmissão em mais uma partida do Campeonato Paulista de Vôlei aqui no youtube.com/esportescbn Campinas. Faz o seguinte, ajude a gente compartilhando as transmissões, se inscrevendo no nosso canal, principalmente deixando o seu like para que mais pessoas possam acompanhar as nossas transmissões. A gente volta a falar de vôlei na segunda-feira, dentro do CBN Esportes Campinas, a partir das 11h30 da manhã, com o quadro Hora do Vôlei. E na segunda edição, na segunda-feira, a partir das 4 da tarde, lá pelas 4h10, mais ou menos, tem o André Heller ao vivo com a gente, dentro do Toque de Ouro, no CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rafael Pio agradece a todos vocês, te vi ao lado de Marco Guarizo em mais uma transmissão. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Bom sábado, até mais, tchau! O Good Bom está completando 90 anos. Pensa bem, são muitas histórias. É motivo de sobra para celebrar com brilho nos olhos e sorriso no rosto. A gente tem tanto orgulho de tudo que foi conquistado até aqui. São 90 anos crescendo ao lado de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E não são poucos, hein? Parabéns a todos que fazem parte disso tudo. É uma alegria compartilhar essa história com vocês. Good Bom, super simples.